Alguém pediu a Deus uma resposta e Deus te trouxe aqui, nesta oração da manhã, para falar com você. Tem resposta de Deus para a tua vida hoje. Deus vai usar a minha vida para ser boca de Deus na terra para você nesta manhã. E a resposta de Deus para a tua vida hoje é: a sua oração foi escutada por Deus. Você precisava e precisa ouvir isso. A sua oração chegou até o coração de Deus. E Deus está movendo situações e circunstâncias para que tudo seja bem-sucedido na tua história e na tua vida. E eu preciso falar disso para você na manhã de hoje. Tem muitas revelações de Deus que eu preciso te entregar na manhã deste dia. Assista esta oração até o final. Deus quer falar com você poderosamente. E eu peço a todos vocês, confirma o seu gostei. Se você é novo no canal, se inscreva no canal, acompanhe as nossas orações. E todos vocês envia esta oração para mais alguém. Outras vidas serão ricamente abençoadas e você também será grandemente abençoado. Coloca a frase da manhã de hoje. A frase da manhã de hoje é: Deus ouviu a minha oração. Repita comigo: Deus ouviu a minha oração. Deus ouviu a minha oração. O adversário usou a mão de alguém para escrever o mal. Deus vai usar as tuas mãos para escrever esta frase aqui nos comentários. E a frase da manhã é essa: Deus ouviu a minha oração. E eu quero cumprimentar a todos vocês com um bom dia na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom dia! Que a presença do Senhor esteja conosco em cada segundo deste novo amanhecer. Que o Senhor te abençoe com as ricas bênçãos do Divino Espírito Santo. Está começando a minha, a sua, a nossa oração da manhã. E que o Senhor nos conceda um dia de vitórias. Eu pedi a Deus uma palavra, Deus me deu, e eu vou entregar tudo o que Deus me ordenou nesta manhã. E vamos fazer uma oração agora de agradecimento a Deus. Vamos orar ao Senhor, consagrar a Deus por mais um dia na presença dEle. Oremos ao Senhor nesse instante. Bom dia, Espírito Santo da verdade. Nós te amamos de todo o nosso coração e consagramos esse dia para o Senhor. Que o Senhor abençoe esse dia com as ricas bênçãos do teu divino Espírito Santo. Nós consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo esse dia. E que esse dia seja um dia repleto de bênçãos. Que esse dia seja um dia repleto de vitória. Que todo mal seja aniquilado e repreendido. Que toda doença seja neutralizada e expulsa. E que o Senhor abra portas e caminhos para o teu povo, a tua igreja, passar em segurança. Nós intercedemos, pedimos, oramos com fé e com confiança na tua presença. Que a tua presença, real e verdadeira, se torne poderosa em nosso meio e que nós possamos progredir e viver as tuas promessas, o teu querer e a tua vontade. Nós oramos com fé, intercedemos com fé e te pedimos esta bênção especial sobre a vida de cada um que aqui se encontra. O Senhor vai falar conosco mais uma vez nesta manhã. Queremos ouvir a tua voz falando aos nossos corações. Senhor, abre as janelas dos céus e derrama das bênçãos e das chuvas das tuas misericórdias. Nós oramos com fé, te pedimos com fé e na certeza absoluta da vitória. Nós consagramos esse dia e as nossas vidas para o Senhor e
te agradecemos por tudo que tens feito e ainda hás de fazer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, e todos digam amém e graças a Deus. Graças ao nosso bondoso Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus. Eu preciso ler uma palavra para você e nessa palavra tem uma resposta muito poderosa de Deus para o seu coração. Eu vou colocar aqui na tela o versículo da manhã de hoje. E o versículo da manhã de hoje está em Jonas, capítulo de número 2, verso 1, que nos diz assim: Então, de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus. Então, de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus. Glória a Deus por esta palavra maravilhosa. Redobre sua atenção. Redobre a sua atenção para o que eu vou falar para você. Havia um profeta de Deus, cujo nome se chama Jonas. E Deus dá uma missão a Jonas dizendo: vai até a terra de Nínive e prega a palavra do arrependimento lá naquela cidade. Jonas, ele não gostava muito do povo de Nínive. Ele sabia a má fama que aquele povo tinha. Era um povo que andava em corrupção, em pecados, e ele simplesmente ignora o comando de Deus e foge da ordenança divina, foge do chamado de Deus e vai para uma outra cidade sem ser Nínive, porque Deus manda Jonas ir para Nínive. Então ele ignora o comando de Deus e vai para uma outra cidade, pega a embarcação e vai para outro compromisso, desobedecendo o comando divino, porque ele entendia que estava com a razão e fugiu da ordem de Deus. Quando ele foge da ordem de Deus, a situação ficou ruim para ele. Por quê? Aconteceu uma tempestade na embarcação que ele estava. E aquela tempestade assolava a embarcação que Jonas estava. E o que sucedeu foi que queriam descobrir por quê. Por que razão aquela tempestade estava acontecendo. E Jonas, ele se pronuncia dizendo que aquela tempestade acontece por causa dele, porque ele está fugindo de Deus. Então pegam Jonas e joga Jonas dentro das águas. E quando joga Jonas dentro das águas, a tempestade passa e fica tudo tranquilo. Observe só, uma pessoa que está fugindo do plano de Deus causa tempestade. E essa tempestade é acalmada quando essa pessoa é colocada novamente na rota que Deus assim concedeu a ele. Redobre sua atenção. Jonas cai nas águas, um peixe gigante, há quem diga que é uma baleia, todavia a Bíblia fala que esse peixe era um grande peixe. A Bíblia não dá o nome do peixe, a Bíblia só fala que é um grande peixe. Então o grande peixe engole o profeta Jonas. E o profeta Jonas vai parar na barriga do grande peixe. Passa-se 1 hora e Jonas na barriga do peixe. Passa-se 2 horas e Jonas na barriga do grande peixe. Passa 3 horas, passa 4 horas, 5 horas, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 horas. E Jonas todo apertado dentro da barriga do grande peixe. Imagina a agonia, imagina o pânico, imagina a situação que Jonas está passando dentro da barriga do grande peixe. Passa-se 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
21, 22, 23, 24 horas, um dia dentro da barriga do peixe. Um dia e meio, e Jonas lá, dentro da barriga do peixe. 2 dias se passa. E sabe onde Jonas está? Dentro da barriga do grande peixe. 2 dias e meio se passa, e Jonas está lá. Mas o que Jonas está fazendo na barriga do peixe? Arrependido. Arrependido de ter fugido da ordem de Deus. Passa-se 3 dias e Jonas dentro da barriga do grande peixe. Então Jonas começou a orar e começou a pedir perdão, misericórdia. E ele orou, pediu a Deus dentro da barriga do peixe. E é o texto que nós lemos. Jonas capítulo 2, verso 1. Então de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor seu Deus. Ele estava dentro da barriga de um peixe gigante. E ele orou a Deus. Aí no 3º dia, sabe o que aconteceu? Deus ouviu. Deus ouviu a oração de Jonas na barriga do grande peixe. Pastor Bruno, o que Deus quer falar comigo com essa palavra que o Senhor Deus te deu? Que Deus me deu essa palavra hoje, nessa manhã. Estou obedecendo a Deus e compartilhando para você o que Deus me deu. Existe alguém que precisa de uma resposta e Deus vai te responder. Preste bem atenção. Sabe o que Deus quer falar com essa passagem? Que existem pessoas que estão na barriga do grande peixe. O que significa isso? Está na barriga do grande peixe. Está na barriga do grande peixe é aquela pessoa que está passando um momento estreito. Por quê? Dentro da barriga do peixe não era um lugar confortável. Não era um hotel 5 estrelas, com ar-condicionado. Dentro da barriga do grande peixe era um lugar desconfortável, um lugar apertado, um lugar cheio de água, possivelmente. Por um milagre, Jonas está conseguindo respirar dentro daquele lugar de aperto. Então a barriga do peixe representa os problemas, aquela situação que te aperta. Seja na vida sentimental, tem pessoas que estão passando um aperto na vida sentimental. Tem pessoas que estão passando um aperto na vida financeira. Tem pessoas que estão passando um aperto na vida amorosa, na vida espiritual, na vida familiar. Um aperto na vida com os filhos ou com a filha. Existem pessoas que estão passando apertos e apertos e apertos na empresa, no trabalho. Uma situação apertada. A barriga do peixe é um lugar de escassez. A barriga do peixe é um lugar difícil de estar. A barriga do peixe é um lugar de luta, um lugar apertado, um lugar que a pessoa não se sente bem. E tem pessoas que estão passando pelo estreito. O caso de Jonas é porque ele desobedeceu. Mas tem muita gente que está obedecendo a Deus, está vivendo a verdade, está em oração, está em jejum, está buscando, está andando corretamente, mas mesmo assim está na barriga do peixe. Mas mesmo sendo fiel a Deus, está passando por um estreito, mas Deus manda te dizer, não é por muito tempo. Essa luta não é por muito tempo. Olha que Jonas estava desobedecendo, mas aquela prova que Jonas estava passando não era para a vida inteira. Passou um dia, passou 2 dias, no 3º dia, Deus dá uma ordem ao grande peixe. O peixe leva Jonas, sabe para onde? Para Nínive, a terra que ele estava fugindo. O lugar aonde ele não queria entregar a profecia. O peixe está levando Jonas para o lugar aonde ele nunca deveria ter saído ou deveria ter se desviado,
o grande peixe está levando, pelo comando divino, Jonas para a terra de Nínive. Deus escuta nos céus a oração de Jonas e o peixe coloca Jonas para fora. E quando o peixe coloca Jonas para fora, olha só onde Jonas vai parar. Em Nínive. Ou seja, o peixe foi o veículo que levou Jonas até o destino da vitória dele, o destino do cumprimento da palavra de Deus na vida dele. Ei, preste atenção, essa situação, resposta de Deus para você, viu? Essa situação está levando você para o destino da vitória. Aí alguém pode pensar, mas profeta Bruno Souza, você está dizendo que essa prova, essa situação apertada, essa situação complicada que eu estou vivendo, você está dizendo que essa situação está me levando para a vitória? Está me levando para a bênção? Está me levando para a conquista? Está me levando para o milagre? É isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Essa situação apertada, o ventre do peixe, essa situação complicada, essa situação caótica, essa tribulação, essa provação, esse momento difícil, esse momento às vezes de solidão, de lágrimas, está levando você para o destino da bênção, o destino da vitória, o destino do milagre. E assim como foi na vida de Jonas, assim será também na tua vida. Jonas passou 3 dias de prova. E eu quero profetizar sobre a tua vida que dentro de 3 dias, Deus vai tirar você dessa situação. Eu estou aqui declarando uma palavra. Eu estou aqui profetizando pela fé. Então toma posse. Quem tem fé vai receber. Quem tem fé na palavra vai receber essa vitória. Abraça essa palavra. Eu quero declarar, eu quero desejar sobre a tua vida, declarando sobre a tua vida, que dentro de 3 dias, assim como Deus tirou Jonas da barriga do grande peixe, o Senhor te tire dessa luta que tu estás passando, desta prova que tu estás passando, e você possa ser levado para o destino das vitórias de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Porque assim foi com Jonas. Foram 3 dias de prova. Foram 3 dias dentro da barriga do grande peixe. Foram 3 dias em uma situação apertada. Jonas não conseguia se mover para a esquerda, não conseguia se mover para a direita. Jonas estava ali no estreito com Deus. Vai passando pela prova dando glória a Deus, vai passando pela prova dando aleluia. Vai passando pelo estreito dizendo, eu estou no estreito, mas Deus vai me tirar desse estreito. Eu estou nessa situação apertada, mas Deus vai me tirar dessa situação apertada. E foi justamente isso que aconteceu com Jonas. Jonas capítulo 2, verso 1. Então de dentro do peixe Jonas orou ao Senhor seu Deus. E quando Jonas orou, Deus ouviu, porque Deus escuta a oração independente da geografia. Você pode estar na China, mas se você ora com fé, Deus te escuta lá. Então Jonas estava lá nas profundezas das águas, porque o peixe, quando engoliu Jonas, o que o peixe fez? O peixe desceu nas profundezas das águas. Olha só que interessante. O peixe engole Jonas e desce até as profundezas das águas. E lá nas profundezas, Jonas ora ao Senhor, clama ao Senhor, pede ao Senhor o socorro, pede ao Senhor o auxílio, pede ao Senhor o milagre, pede ao Senhor a resposta e a providência. E quando ele pede a Deus, Deus escuta a oração do profeta Jonas. É como se eu estivesse ouvindo a voz de Deus dizendo assim: grande peixe,
leva Jonas para o destino da vitória. Ó grande peixe, leva Jonas para o endereço da onde ele não deveria ter se desviado. Leva Jonas para Nínive e vomita ele lá em Nínive. Aí o peixe, prontamente obedeceu a Deus. O peixe foi, chegou nas terras de Nínive, Chuá. E Jonas saiu da barriga do peixe, saiu pela boca do peixe e caiu lá na terra de Nínive. A terra que ele estava fugindo. A terra que Deus falou, vai para lá, ele não foi. Ou seja, aquele peixe, aquela situação difícil, levou Jonas para o destino. Quer ver outro exemplo? José. Deus ele diz que José vai ser um governador. Deus ele diz que José vai reinar. Ele vai ser um governador. Deus dá uma visão em sonho para José. O que aconteceu? Aconteceu que os irmãos de José venderam José como escravo. Então, a situação que José está vivendo parece contraditório com aquilo que Deus falou a ele. Porque, observe bem, Deus fala para José que ele vai ser governador. Deus dá uma visão a José, aonde o sol, a lua e as estrelas se prostram diante dele. O sol, a lua e as estrelas ali representavam a família de José. E esse se prostrar diante dele representava que a família dele iria servir a ele, sendo que ele era o mais moço da casa. Então Deus está dizendo que José vai ser um governante. Mas só que, posteriormente, os irmãos de José, com raiva, com inveja, pegam José e vendem José por 20 moedas. E José vai parar como escravo na terra do Egito. Então Deus promete que José vai ser um governante, mas agora José está sendo um escravo. Parece uma contradição. Como é que pode? Deus falou que vai ser um governante e agora está como escravo. Mas lá como escravo, ele vai ser preso e como prisioneiro ele vai revelar 2 sonhos. Um desses que vai receber a revelação do sonho vai lembrar de José, vai chamar o rei, contar o rei precisa da interpretação de um sonho, chama José, José interpreta o sonho do rei e o rei Faraó coloca José como governante na terra do Egito. A família de José desce ao Egito em busca de mantimento e lá José ele se torna governante no Egito e a família dele vai servir a ele no Egito, se cumprindo a palavra que Deus tinha dito anos e anos atrás. Olha só que interessante. Então aquela situação difícil que José estava passando levou José até o trono de governante. Da mesma forma, aquela situação difícil que Jonas estava passando na barriga do peixe levou Jonas para o destino da vitória, o destino que Deus queria que ele cumprisse. E ele chegou em Nínive e cumpriu o destino que Deus direcionou ele. Viu a semelhança da história de José e a história de Jonas? A diferença é que Jonas estava fugindo de Deus e Deus colocou Jonas na rota novamente. José não estava fugindo de Deus, mas aquela situação difícil e estreita que José estava passando levou José para o destino da vitória que Deus preparou para ele. Sabe o que é que Deus está falando com você nesta manhã? Essa prova, essa situação, essa calamidade, esse momento difícil que você está passando, Deus está levando você para uma grande vitória. Para uma grande vitória. Deus está te levando para uma grande vitória. A resposta de Deus para você nesta manhã é essa: meu filho, minha filha, essa situação apertada, essa situação difícil que você está vivendo, que você está passando, não te preocupas, diz o Senhor.
Essa situação está direcionando você para o destino da bênção, o destino do milagre e o destino da vitória. Você viverá os milagres e as promessas do Senhor na tua vida. Toma posse dessa declaração de Deus para o teu coração. Essa situação difícil está direcionando você para uma situação favorável. E assim como Jonas passou 3 dias na barriga do grande peixe, eu quero profetizar em nome de Jesus que essa prova venha passar e que dentro de 3 dias o Senhor te dê um sinal de vitória, que dentro de 3 dias o Senhor libere uma bênção especial para a tua vida, que dentro de 3 dias você possa ouvir um bom resultado, o resultado de uma grande vitória na tua vida. Abraça esta palavra e toma posse em nome de Jesus. Deus ouviu a tua oração. Amém? Vamos orar? Vamos orar nesse momento? Vamos pedir ao Senhor que o Senhor entre com providência, mude quadros e situações. Não esqueça de colocar a frase da manhã de hoje aqui nos comentários. Deus ouviu a minha oração. Coloca aí também o seu pedido de oração, o seu nome. Vamos conversar com Deus nesse instante. Oremos ao Senhor. Deus, poderoso, eterno e sublime, na tua presença que é santa, na tua presença que é majestosa, nós estamos aqui nesta manhã de resposta, nesta manhã de bênção. Assim como o Senhor teve misericórdia de Jonas na barriga do grande peixe, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu quero apresentar, ó Deus, aqueles que estão passando por um estreito na saúde, nas finanças, no casamento, na família, nos filhos, aqueles que estão passando pela barriga do grande peixe. A barriga do grande peixe significa uma situação difícil, apertada, complicada. O Senhor ouviu a oração do profeta Jonas lá na barriga do grande peixe. E o Senhor escuta a nossa oração, independente da circunstância que nós estamos passando. Ó Deus, Deus vivo, Deus poderoso, Deus majestoso, a tua filha precisa de um milagre. O teu filho precisa de um milagre, ó Deus. Faz um milagre urgente na vida desta pessoa, que dentro de 3 dias esta pessoa possa ouvir um resultado favorável, que dentro de 3 dias uma providência chegue na vida desta pessoa que me escuta, esta ovelha que o Senhor colocou aqui nesse canal. Deus, vem abençoar, vem libertar, vem transformar, vem realizar o impossível, porque o impossível é a tua especialidade. Então faz o impossível e concede a vitória para o teu povo, amado Deus, amado Senhor. Prepara o caminho, abre as portas e as comportas dos céus e derrama das chuvas das tuas bênçãos sem medida. Em nome de Jesus, o teu Filho, nós oramos com fé, nós te pedimos com fé que o Senhor realize o impossível, o sobrenatural, que nós possamos viver o impossível, que nós possamos viver o sobrenatural a cada dia. Abre as janelas dos céus e derrama das tuas chuvas, as chuvas das tuas misericórdias, as chuvas das tuas bênçãos, as chuvas das tuas maravilhas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós oramos, intercedemos e te pedimos, e pela fé te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que ainda hás de fazer. Gratidão é a palavra dos nossos corações.
em nome de Jesus. E todos digam amém e graças a Deus. Graças a Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus. Coloca esta oração nos status do seu WhatsApp. Se possível, manda para mais alguém. Confirma o seu gostei. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal e acompanhe as nossas orações. Que Deus abençoe sempre as vossas vidas. E nunca se esqueça, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você nasceu para vencer e viver toda a promessa de Deus. E agindo Deus, ninguém pode impedir. Te amo no amor de Cristo Jesus. Um grande abraço no teu coração. Tenha um bom dia na presença do Senhor. A paz do Senhor, que Deus abençoe sempre.